Boa tarde, pessoal. Agora sim, eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje o tema é Desvendando o Ensaio de Proficiência, parte 2. Esse encontro dá continuidade à aula Desvendando o Ensaio de Proficiência. E para quem não assistiu a primeira parte, pode acessar o conteúdo no site da Controlab, no menu Ensino, tá? Antes da gente iniciar, eu quero passar algumas informações. A aula de hoje tem aproximadamente 60 minutos para apresentação e 20 minutos para perguntas no final. Por favor, as perguntas vocês coloquem no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. O menu Atividades, ele fica na parte de baixo direita da tela, onde tem 9 bolinhas. É só clicar ali e vocês vai abrir uma janela lateral e vocês baixem o cursor e vão encontrar enquetes, gravação, perguntas e respostas. Ali tem o local, tá bom? Deixa eu só seguir aqui com as instruções que a gente tem ainda para passar. No final da aula, a gente vai disponibilizar aí no chat, tá, um link para ser preenchido com nome e e-mail para emissão do certificado e também para que vocês possam responder a pesquisa de satisfação, tá? É muito importante para a gente que vocês participem da pesquisa de satisfação, respondendo ela, obviamente, tá? Por favor, fiquem atentos também à caixa de spam, porque pode acontecer do certificado ser encaminhado para o spam, tá? Então, por vezes, a gente recebe e-mail que a pessoa não recebeu o certificado e ele está na caixa de spam. Então, verifiquem também isso, tá? Então, agora a gente vai dar início à aula. Eu vou passar a palavra para a Juliana Barroso. Ela é bióloga, especialista em ciências do laboratório clínico e diagnóstico in vitro pela Unigran Rio, supervisora técnica de gestão de serviços na Controlab. Juliana, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Obrigada, doutor Poloni. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês. Vou compartilhar a minha apresentação aqui. Está aparecendo, Ju? Está aparecendo? Uhum. Então, vamos começar. Obrigada pela apresentação, né? Vamos começar aqui apresentando a proposta do encontro de hoje. A gente vai discutir as informações que são geradas pelo Ensaio de Proficiência, né, que é uma ferramenta muito importante, e como a gente analisa esses dados que são gerados. Trouxe aqui algumas dúvidas e erros frequentes dos nossos participantes do Ensaio de Proficiência, as principais sistemáticas de análise, como a gente faz para analisar esses resultados, e trouxe casos reais para compartilhar com vocês e esclarecer algumas dúvidas também que são mais frequentes que a gente recebe, para contribuir com o uso eficaz do ensaio de proficiência dessa ferramenta tão importante para os laboratórios, né? Como o Dr. Poloni falou, a gente teve a parte 1 desse encontro, onde foram apresentados os conceitos gerais do ensaio de proficiência, mas eu vou falar aqui brevemente que o ensaio de proficiência é uma ferramenta de controle de qualidade muito importante que avalia o desempenho do laboratório contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais, que são geridas por um provedor de ensaio de proficiência. Então, a gente pode dizer que toda comparação interlaboratorial é um ensaio de proficiência? Não, não podemos. Para ser considerado um ensaio de proficiência de fato, é preciso que esse serviço seja gerenciado por um provedor, como a Controlab, né? Um provedor acreditado para fornecer esse serviço. Qual a aplicabilidade do ensaio de proficiência? Só laboratórios clínicos, humanos que têm que fazer? Não. Todos os tipos de laboratórios têm que fazer tem que participar das ferramentas de controle de qualidade, seja clínico, hemoterapia, veterinária, laboratórios de microbiologia, da indústria farmacêutica, físico-químicos, e cada um desses segmentos tem as suas normativas, né? A gente tem a RDC 978, que é do clínico, tem a resolução da veterinária também, que é a 1374, e todas elas dizem que o laboratório tem que participar, tem que fazer uso das ferramentas de controle de qualidade para monitorar os ensaios que ele está liberando na sua rotina, né? Então, como é que funciona o ensaio de proficiência? O provedor manda as amostras simulando pacientes para os laboratórios
E aí o laboratório analisa como se fosse realmente um paciente que ele está ali fazendo na rotina. A gente obtém esses dados dessas amostras e aplica critérios estatísticos pautados em documentos, em normativas, principalmente a ISO 13528, que diz os métodos estatísticos que a gente pode usar para cada tipo de resultado, e faz uma avaliação desses laboratórios e libera esses resultados, os documentos da avaliação para os laboratórios, né? Para os dados quantitativos, de forma geral, para cada grupo a gente tem uma faixa de avaliação que é calculada, uma faixa de resultados aceitos. Para os dados qualitativos, a gente usa geralmente a estatística de consenso, junto com o resultado que a gente já sabe que aquela amostra tem previamente. A Controlab produz os materiais que vão ser enviados no site de proficiência, então a gente já sabe o que tem naquela amostra, não é só o consenso que a gente utiliza, mas a gente também usa a estatística de consenso como uma ferramenta. Quais são as ferramentas que a gente tem para análise crítica do desempenho no ensaio de proficiência? Os documentos que são gerados pela participação do laboratório. Aqui eu tenho um exemplo de perfil de resultados, de onde a gente pode extrair diversas informações, né? A gente tem os grupos de avaliação que foram formados para cada ensaio, a gente tem o quantitativo de laboratórios que participaram. Eu destaquei aqui para vocês essa partezinha dos grupos pares, que é uma configuração que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, para a gente poder avaliar uma quantidade maior de participantes, porque às vezes a gente tem sistemas que têm uma quantidade bem reduzida de laboratórios utilizando, e a gente faz estudos estatísticos para ver se a gente consegue agrupar esses sistemas, claro, de acordo com o comportamento que eles têm, né? Se a gente puder unir sistemas com comportamento similar, a gente forma um grupo par. E esses grupos, quando são formados, ficam descritos lá no perfil de resultado quais são os sistemas participantes de cada grupo. Outras informações que a gente tem no perfil de resultado são a quantidade de dados e quantidade de participantes. Por que a gente tem essas duas colunas de quantidade, né? Há um certo tempo, a gente implantou no nosso sistema a possibilidade do laboratório reportar múltiplos sistemas. Então, se ele tem na rotina dele mais de um equipamento para o mesmo ensaio, ele consegue reportar. Então, a coluna de quantidade de dados são os dados que a gente recebeu de forma geral para aquele grupo. A quantidade de participantes são os laboratórios que responderam. Então, a gente pode ter uma quantidade maior de dados porque um laboratório usa mais de um sistema analítico, por isso que tem essa diferença de quantidade aí no perfil de resultados. E a gente tem também as métricas que dizem para a gente o desempenho desses sistemas de forma geral, né? Se ele está variando muito, se o coeficiente de variação dele é muito grande, muito alto. Então, analisando essas informações do perfil de resultado, a gente pode ter uma ideia desses comportamentos dos sistemas que estão sendo respondidos no ensaio de proficiência. Outra informação muito importante que a gente tem no perfil é o percentual de resultados adequados, os resultados que ficaram dentro da faixa de avaliação que foi definida para cada item. E um outro ponto muito importante é o limite que foi aplicado àquele ensaio que a gente está vendo. De onde que vem esse limite fixo? O que é limite fixo? A gente tem dois tipos de limite, basicamente. Tem o limite baseado no desvio padrão, geralmente é um limite aplicado no ensaio novo, que a gente não conhece o comportamento ainda, que a gente disponibilizou agora, ou que tem poucos dados. Esse limite baseado no desvio padrão, ele aceita a realidade do sistema, sem avaliar o comportamento dele frente aos outros. E a gente tem um limite fixo, que equipara as tecnologias disponíveis no mercado, os diversos sistemas que a gente tem no mercado. Como é que a gente calcula, para que a gente calcula esse limite fixo? A gente sabe que a gente tem diversos sistemas no mercado. Para o mesmo ensaio, a gente pode ter vários sistemas. E a gente tem sistemas que são um pouquinho mais robustos, vamos dizer assim, que eles variam bem pouquinho. A gente tem esse exemplo dessa barrinha azul aqui, que é um sistema que varia bem pouco, a variação dele é bem pequenininha. E a gente tem esse sistema analítico B aqui, que é o laranja, que a gente vê que tem uma variação bem maior. Se a gente adotasse para esse ensaio, onde a gente tem esses sistemas juntos,
Se a gente adotasse um limite baseado só no desvio padrão, imagina como o limite do sistema analítico A seria bem rigoroso, né? Seria um limite bem curtinho, porque ele varia pouco. Então, se a gente considerasse só o desvio padrão desse sistema analítico B, a faixa de avaliação ia ficar bem ampla, né? Então, a gente acaba fugindo um pouquinho do propósito do ensaio de proficiência. Então, por isso a gente faz periodicamente estudos estatísticos para equiparar esses sistemas disponíveis, tentar encontrar um limite ideal para aquele ensaio. Então, a gente pega dados históricos daquele ensaio, minimamente de 2 anos, considera um CV médio, né, onde a gente engloba ali todos os sistemas, para chegar num limite ali que não seja tão rigoroso, nem tão frouxo, né? Então, é o limite mais adequado à realidade daquele ensaio ali. Isso é feito por ensaio, para cada ensaio. Então, por isso que vocês veem lá no perfil de resultados que cada ensaio pode ter um limite diferente. Não é por programa, não é por módulo, é por ensaio. Aqui eu tenho um exemplo de perfil de resultados qualitativo, onde a gente pode também fazer uma comparação dos sistemas que estão sendo respondidos para o ensaio. Quantidade de dados, quantidade de participantes, eu tenho o percentual ali de laboratórios que reportaram cada tipo de resposta, negativo, positivo, e eu tenho o percentual de adequação geral também do item, considerando o resultado aceito que a gente esperava para aquela amostra. Usualmente, comumente, a avaliação dos resultados de ensaios qualitativos é feita no grupo todos os resultados, porque a gente entende que a conclusão que o laboratório tem que ter é a mesma, independente do sistema. Então, se a amostra é negativa, e se é positiva, é positiva. A gente sabe que tem ali diferenças de sensibilidade entre kits, mas, no geral, a gente considera o grupo todos os resultados. E um ponto muito importante que eu quero destacar aqui é que a gente tem um campo no perfil de resultados de comentários técnicos. Então, quando tem alguma consideração que a gente julga importante passar para os participantes, alguma imagem que a gente queira destacar para esses módulos que tem itens de ensaio digitalizados, algum critério específico que foi adotado na avaliação, ou quando o item não foi avaliado, a gente sempre insere essas informações no comentário técnico do perfil. Às vezes os participantes entram em contato com dúvidas, perguntando por que o item não foi avaliado, às vezes está lá no comentário técnico e não foi visto. Então, sempre que tem algum critério diferente ou alguma informação educativa que a gente julga importante ser passada, a gente insere esses comentários técnicos no perfil. Qual é a outra ferramenta de análise crítica que eu tenho gerada pela site de proficiência? O meu relatório de avaliação. Enquanto o perfil de resultados é um documento público, todos os participantes da rodada têm acesso, o relatório de avaliação ele é individual, por laboratório. Então, ninguém mais, além do laboratório, tem acesso a esse documento, né? Que informações que eu posso extrair dele? Eu tenho o item de ensaio que foi enviado, né, a identificação do item, a identificação do grupo de avaliação, esse código do grupo de avaliação ele fica disponível lá no perfil de resultados. Aqui eu tenho a quantidade de participantes do grupo em que eu fui avaliado, a média do grupo de avaliação, as métricas referentes à variação daquele grupo, que é o desvio padrão e o coeficiente de variação, a faixa de avaliação que foi adotada para cada ensaio, o resultado do participante, o índice de desvio, que me diz o quanto o meu resultado ficou distante do valor-alvo, que seria a média, e eu tenho a avaliação propriamente dita, se o meu resultado está dentro ou está fora daquela faixa de avaliação que foi definida. O relatório de avaliação de ensaios qualitativos é um pouquinho diferente, a gente tem outros tipos de informações. Tem também o grupo de avaliação, o resultado que foi aceito pelo provedor para aquela amostra, para aquele ensaio, o resultado do participante e a avaliação. A gente tem ensaios que têm informações um pouquinho diferentes, mas no geral é isso. E a gente tem alguns índices que são associados ao ensaio de proficiência que são muito importantes de serem analisados. Vou começar falando do índice de desvio, que é aquele que a gente conhece mais, que está lá no relatório de avaliação, né?
Esse índice ele avalia o desempenho do laboratório e o distanciamento frente ao critério de avaliação que foi adotado. Por isso que aqui na fórmula do cálculo do índice de avaliação, a gente usa o limite da faixa de avaliação, né? E se o meu resultado ele for maior do que a média do grupo, eu uso o limite superior da faixa nesse cálculo. E se o meu resultado for menor que a média do grupo, eu uso o limite inferior para saber qual foi o meu índice de desvio. Um outro índice que é fornecido pelo ensaio de proficiência, que é gerado pelo ensaio de proficiência, que pode ser calculado, é o índice Z, considerando o desvio padrão do ensaio de proficiência. Ele relativiza o erro em relação ao limite do provedor. Então, aqui é um pouquinho diferente do ID. Ele é similar, ele também usa o critério do provedor, só que aqui eu uso 50% do limite aplicado, enquanto no ID eu uso 100%. São índices bem similares, mas tem gente que prefere analisar um ou outro, então a gente disponibiliza os dois tipos de índice. E a gente tem o índice Z do grupo. Aqui no índice Z do grupo, eu vejo o meu erro em relação ao meu grupo de comparação. Eu não estou usando o critério do provedor aqui. Eu estou vendo somente o meu grupo de comparação, o cenário dentro do meu grupo. Então, eu uso para calcular esse tipo de índice o desvio padrão do grupo. Qual é a diferença, então? Eu posso analisar só um desses índices? Tem que analisar todos? Eu quero analisar só o índice Z do grupo, ou eu quero analisar um índice de desvio? Qual que eu tenho que analisar? Os dois. É importante fazer o acompanhamento dos dois. Lembra que eu falei que o índice Z do grupo, ele está vendo o cenário só no meu grupo? Então, eu tenho aqui um exemplo de índice Z do meu grupo, que foi calculado para o meu sistema, que ele tem um desvio padrão de 10 unidades. Estou vendo aqui que meu resultado está bem perto do zero, né? Bem próximo ali da média do meu grupo, então estou bem, né? Está me dando a impressão de que eu estou bem aqui. Quando eu vou analisar um índice de desvio, eu vi aqui que o meu provedor adota um limite fixo de 5 unidades. Lembra que eu falei daquele limite fixo lá de como a gente calcula, vendo o cenário do mercado? O meu sistema analítico que eu usei aqui teve um desvio padrão de 10 unidades, mas o limite fixo do provedor foi 5 unidades. Então, considerando aqui o critério do índice de desvio, eu já não estou tão perto assim da média, tá vendo? Então, é muito importante que esses dois dados sejam analisados. Eu não posso só analisar o meu comportamento frente ao meu grupo de avaliação. É bom saber como o mercado está se comportando, né? Se eu analiso só o meu grupo, pode acabar mascarando ali alguma coisa, posso acabar perdendo alguma informação. Então, é sempre bom a gente conhecer a utilidade desses índices e saber que a gente tem que analisar todos eles, né? Um outro índice que a gente pode calcular pelos dados do ensaio de proficiência é o erro total, é a combinação do erro aleatório e o erro sistemático, né? É útil para a gente monitorar nossa especificação da qualidade. Não vou entrar muito nesse assunto, porque esse é um assunto de outra aula, né? Mas o erro total do item ele pode ser calculado e, frente à especificação da qualidade, o laboratório vai saber se aquele erro está aceitável, se não está. Através do cálculo do erro total, eu posso ter um resultado de erro total relativo, em percentual, com um erro total absoluto, né? E eu posso também utilizar o erro total para estimar o meu erro sistemático. O erro sistemático é a média do erro total que eu tive, né? Muito importante, se a gente estiver vendo ali que tem um erro grosseiro, por exemplo, um erro de casa decimal do meu reporte, fez o meu desvio ali ficar muito alto em função de algum erro de reporte, é bom consertar primeiro esse erro para poder fazer esse cálculo aí para a gente não ter um falso resultado por uma questão que não foi erro de análise, foi um erro de reporte de casa decimal, por exemplo. E é claro que a gente precisa ter mais de um item para poder fazer esse tipo de cálculo, né? Um outro índice que a gente tem no ensaio de proficiência, que muitos laboratórios têm dúvida, não conhecem, é o desvio interquartílico normalizado. Esse tipo de índice, ele é aplicável à estatística por quartis, box plot. Esse tipo de estatística é muito adotada para contagem celular. Células nucleadas, hemácias, diferencial de leucócitos. Então, quando tem esse tipo de contagem, geralmente a gente adota essa estatística de box plot.
E aqui o índice que a gente tem é o NIQR, que é o desvio interquartílico normalizado, que a gente calcula através dessa fórmula que eu botei aqui. E nesse tipo de estatística, a faixa de avaliação é definida conforme a mediana, mais ou menos 2 desvios interquartílicos. Não varia muito, como aqueles limites fixos que a gente pode ter cada um para um ensaio. No NQR, geralmente, é sempre esse tipo de cálculo para estabelecer as faixas. Mediana, mais ou menos 2 NQR. Claro que quando é uma contagem diferencial de leucócitos, no item digitalizado, por exemplo, essa faixa calculada é discutida com os assessores para fim de alguns ajustes, né? Principalmente quando a contagem de determinado tipo celular está bem baixinha, ali perto de zero, a faixa às vezes pode acabar ficando muito justa. Então, a gente discute essas avaliações com o grupo assessor especializado de cada área. Monitoramento gráfico. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como é importante a gente ter um monitoramento gráfico, né? Seja no sistema da Controlab, seja em outro sistema, controlando por planilhas. O laboratório ele pode fazer esse monitoramento da forma que for adequada para ele, da forma que estiver disponível para ele, né? Mas como é importante a gente monitorar de forma visual, assim, num gráfico, porque quando a gente tem uma mudança de comportamento ali, a gente consegue perceber de forma imediata, né? Talvez se estivesse numa tabela, a gente não teria essa percepção de como ficou diferente o meu resultado ali. A gente tem 2 exemplos aqui do erro aleatório, que a gente viu que nessa última rodada, do lado esquerdo, a gente teve um erro aleatório ali grande, né? A gente teve uma variação entre as amostras, e a gente tem do lado direito um exemplo de erro sistemático, né? Todas as amostras ali ficaram próximas, mas ficaram bem distantes do valor-alvo. Um outro tipo de gráfico que a gente disponibiliza para alguns ensaios no nosso sistema é o histograma, que ele é bem recente também, né? Relativamente recente, onde o laboratório ele pode ver o seu resultado frente ao grupo método, ao grupo todos os resultados, ver onde ele está localizado ali, ter uma ideia do panorama daquele ensaio. O que está acontecendo para aquele ensaio? Será que eu preciso melhorar? O que aconteceu, né? Então, essas ferramentas gráficas, elas facilitam muito essa análise. O gráfico de Uden, que a gente também recentemente implementou para alguns ensaios, o que o gráfico de Uden faz? Ele faz sempre uma análise de pares de amostras. Estão vendo aqui? Cruzei o item 1 com 2, o item 1 com 3, o item 2 com 3 e disponibiliza no gráfico. Aqui ele é um pouquinho diferente visualmente, né? Mas a gente vê que não muda muita coisa. Se eu estiver ali perto do centro, né? Que é cruzando ali os eixos X e Y, estou perto do zero, estou bem, né? Se os meus resultados, as minhas bolinhas, né, representadas ali pelas bolinhas, estiverem afastadas ali desse quadrado em uma mesma direção, isso é um indício de erro sistemático, né? E se os meus pontinhos estiverem afastados do quadrado central em direções variadas, isso mostra para a gente um indício de erro aleatório, né? Posso fazer um monitoramento gráfico para ensaios qualitativos? Posso também, né? Eu tenho que analisar qual o tipo de dado que os ensaios estão me dando, né? Para eu saber que tipo de monitoramento é mais adequado para aquele ensaio. Mas eu posso fazer um monitoramento gráfico também para um ensaio qualitativo, que a gente tem um exemplo de identificação de bactérias, né? Posso perceber aqui que para determinado gênero eu tenho mais facilidade, para outros nem tanto. Então, isso o laboratório tem que analisar criticamente quais ensaios que ele faz, como é a sua rotina, para saber quais estratégias ele pode adotar para fazer esse monitoramento. Trouxe aqui uma dúvida que é muito comum. Ensaios educativos. A gente tem alguns motivos para que o ensaio seja educativo. Vou tentar falar alguns deles. Resultados com variação atípica. Posso citar como exemplo, sem dúvida, contagem global em urina sedimentoscopia, contagem de hemácias, contagem de leucócitos. Esse é um ensaio que varia muito, variação elevada. A gente já tentou padronizar as instruções para ver se melhorava um pouquinho esse cenário para conseguir avaliar esse ensaio, mas a gente não consegue. Esse ensaio varia demais e a gente não tem como aplicar métricas confiáveis de avaliação,
né? Se o ensaio varia muito, a faixa de avaliação vai ficar muito ampla, e esse não é o propósito do ensaio de proficiência, né? Vou estar dando um adequado ali para o laboratório com uma faixa ampla, será que aquilo tem ganho para ele? Né? Essas coisas a gente tem que pensar. Outro ponto, resultados considerados conhecidos. A gente não pode considerar um resultado que é conhecido para avaliação de desempenho do laboratório. Por exemplo, a avidez de IgG na toxoplasmose. Se a amostra é positiva só para IgG, grande chance da avidez ser alta, né? Então, é basicamente um resultado conhecido. Também não teria ganho a gente aplicar algum critério de avaliação de desempenho ali do laboratório nesse caso. Resultados obtidos por cálculo. A gente tem como exemplo aí a bilirrubina, né? A gente tem bilirrubina direta, indireta, bilirrubina total. Geralmente, os sistemas do mercado, eles analisam, eles medem dois analitos, né? Mede a bilirrubina direta e indireta e calcula a total, ou mede a direta e a total calcula a indireta. Então, esses analitos que são medidos pelo sistema, de fato, são avaliados. Então, esses resultados obtidos por cálculo, eles já são monitorados nos resultados que originaram esse cálculo, né? Então, por isso, os ensaios calculados não são avaliados. A gente tem também resultados obtidos a partir de análises subjetivas. O que é isso? Por exemplo, a liberação de observações qualitativas para lâminas, né? Uma hematoscopia, a gente libera ali a anisocitose, né? Diversas outras características que a gente pode observar na lâmina e liberar ali no nosso laudo. Esse tipo de ensaio não tem padronização, né? A gente não tem uma definição de o que eu vou liberar no meu laudo, o que eu não posso liberar. Então, cada laboratório acaba adotando o seu critério, né? Ele vê ali o que é relevante para aquele caso clínico, para aquele paciente, libera alguma observação qualitativa que ele julgue ser relevante, mas pode ter outras características ali que não são relevantes para o caso. Mas está errado se ele reportar? Ou não? Vai dificultar um pouquinho o médico, né? Porque às vezes o médico pega ali, ele não sabe o que eu tenho que considerar aqui nessa observação qualitativa, né? Mas como não tem uma padronização, isso inviabiliza a gente definir critérios para avaliação desse tipo de resultado. E outro ponto que também muita gente tem dúvida são resultados complementares ao ensaio que já é avaliado. Por exemplo, os índices lá na sorologia, né? Na sorologia a gente tem kits que liberam resultados qualitativos, mas com base em algum dado numérico obtido, por exemplo, um índice, né? É importante que seja feito esse acompanhamento desses dados numéricos, para ver se tem ali algum desvio ao longo das rodadas, mas a informação que é considerada para avaliação nesses casos é o dado qualitativo reportado. Se a presença, ausência, positivo, negativo. Então, esse ensaio ele já está sendo monitorado pela avaliação do componente ali qualitativo, né? Da resposta qualitativa. Muito importante falar, a gente recebe muitas dúvidas com relação aos ensaios educativos. Esses ensaios não têm previsão de avaliação. Exceto ali, talvez, o primeiro caso, que é a da variação atípica, que pode melhorar ao longo do tempo, os outros a gente não tem previsão de ter uma avaliação, né? Por conta dos pontos que eu já falei aqui. Mas a gente sempre tinha participantes solicitando para a gente, né? Os ensaios educativos, eles não apareciam no relatório de avaliação, e a gente tinha participantes que pediam para a gente colocar, porque eles acompanhavam esses resultados, né? E ter ali aquela informação no relatório de avaliação facilitava a análise crítica deles. Aí a gente tem outro grupo de laboratórios que não queria botar os ensaios educativos no relatório de avaliação, né? Então, a gente criou uma ferramenta onde o laboratório pode selecionar se ele quer ver os ensaios educativos ali no relatório de avaliação ou não. Essa ferramenta está disponível lá na parte dos relatórios, das avaliações. O laboratório pode ocultar os ensaios oferecidos por educação ou não, ou manter ali, né? A gente tem recebido muito esse tipo de dúvida. Agora vocês colocaram no relatório de avaliação, eu tenho que fazer acompanhamento. Sempre teve que fazer, né? Só não estava ali disponível a informação, estava só no perfil de resultados. Mas agora a gente tem, para facilitar também, as informações no relatório de avaliação. E aí fica a critério do laboratório exibir ou não aquele ensaio no relatório. Itens não avaliados também
é um ponto de muitas dúvidas. Claro que a gente não gosta de deixar um item não avaliado, gente. Imagina, a gente prepara os itens de ensaio, manda para os laboratórios, no final não avalia. Não é uma coisa boa nem para o participante, nem para a Controlab, mas às vezes essa é a melhor opção para evitar prejuízo aos participantes, né? Quando tem dado insuficiente, a gente não consegue aplicar ali um critério de avaliação, ou se o sistema é novo, ou se ele está em desuso. Às vezes ele não tem comportamento similar a nenhum outro sistema que está ali sendo respondido para aquele ensaio, então não pode juntar com outro, né? Ou às vezes é uma situação pontual, uma variação de um dado ali pontualmente, de um item de ensaio, que a gente não sabe o porquê que aconteceu, né? Que é difícil descobrir às vezes, ou se foi um caso atípico, é um caso um pouco mais complexo, né? Então, esses casos pontuais também acontecem, e aí a gente opta para evitar prejuízo ao participante por não avaliar, né? Para a gente não dar um inadequado para o participante injustamente, mas também não dar um adequado, né, que não é condizente ali com a realidade, né? Para evitar esses não avaliados, a gente tem ações frequentes, captação de novos clientes, aqueles estudos que eu falei para vocês, para fazer os grupos pares, né? Quando os sistemas se comportam da mesma forma, a gente consegue identificar, né? Então, ao longo do tempo, a gente sempre vai fazendo esse tipo de estudo, a gente nunca para, né? Porque a todo momento surgem novos participantes, novos sistemas no mercado, e a gente tem que se adaptar sempre, né? Então, a gente está sempre fazendo esse estudo de melhoria, esses estudos de junção de grupos. Um outro ponto de dúvida é o reporte e avaliação de múltiplos sistemas. Como é que a gente faz, né? Essa ferramenta também é relativamente recente, né? A gente está implementando aí nos diversos segmentos de ensaio de proficiência gradativamente. Antes, o laboratório só podia reportar resultado de um sistema. Se ele tinha outros, ele tinha ou que participar de forma intercalada, que não é o ideal, né? Tem que ser um monitoramento frequente, ou tem um outro número de participação, e agora o laboratório pode, no mesmo formulário, reportar mais de um sistema. Para a maioria dos ensaios já está disponível essa ferramenta. Como é que a gente trata isso na avaliação? Por isso aqui, lembra que eu falei para vocês lá no perfil de resultados, por isso que tem essa diferença de quantidade de dados e quantidade de participantes. Aqui eu peguei um exemplo de um participante que tem o mesmo equipamento, é o mesmo modelo, só que são duas máquinas, máquina 1 e 2. Então, ele estaria no mesmo grupo de avaliação, porque é o mesmo equipamento. Será que ele não ia impactar na estatística? Aqui é um laboratório, né? Mas se fosse uma rede de laboratórios com um participante com 30 equipamentos iguais, como é que ele ia ficar, como é que ia ser esse impacto no grupo de avaliação, né? Então, a gente faz tratamentos estatísticos nos dados, quando a gente tem o mesmo participante com o mesmo equipamento, o mesmo sistema, ele conta uma vez só. A gente faz ali uma mediana dos resultados dele, ele aparece na estatística uma vez só, para não impactar, não causar algum tipo de tendência ali naquele grupo, né? Tudo para evitar prejuízos e para a gente fazer uma avaliação mais confiável possível para os nossos participantes, né? Alguns exemplos aqui, recomendações e situações que a gente vê de forma frequente. Esse aqui é o caso de um participante, recebeu inadequação numa rodada, o resultado era positivo, ele reportou negativo, ficou com inadequação. Quando a gente foi ver o histórico dele, o ano inteiro com inadequação. Qual o melhor momento para a gente iniciar a análise crítica do nosso relatório, para ver a inadequação que eu tive, se ela está impactando nos meus pacientes também? Qual o melhor momento para a gente iniciar essa análise, né? Imediatamente, quando a gente vê. Essa análise tem que ser feita sempre que tiver uma rodada do ensaio de proficiência, né? Para evitar que qualquer erro se propague também pela minha rotina o ano inteiro. Imagina só, como é que estão os resultados dos meus pacientes? Se eu estou com um erro o ano inteiro, só vou ver lá no final do ano, né? Imagina. Outra situação que a gente vê frequentemente, o uso inadequado do campo comentários. Aqui eu peguei um exemplo de participante, uma rodada bem recente desse ano, reportou o resultado no comentário. Já estava disponível no formulário, mas ele não selecionou na listinha. Ficou lá com não realizado, ficou com NR.
né? Porque reportou o resultado no campo comentários. E a gente tem uma orientação sobre isso lá no manual do participante, né? Esse campo de comentários é um espaço para o participante informar questões adicionais, que não são contempladas no formulário. O resultado já estava ali no formulário. Era só ele selecionar, né? Então, nesse caso, o participante pode acabar ficando prejudicado, né? E porque os resultados informados no comentário, eles não são considerados para avaliação. Um outro erro muito comum, erro de transcrição dos dados, né? A gente costuma perceber ali, analisando os múltiplos itens que foram enviados na rodada, a gente consegue ver claramente ali a troca, ou a troca no momento da análise, ou só no momento do reporte, né? Mas a gente consegue perceber claramente que houve essa troca. Erro de transcrição de dados também é muito comum. Esse tipo de erro a gente consegue perceber, geralmente, porque o resultado está 10, 100 vezes maior ou menor do que o esperado, né? Geralmente, analisando o relatório de avaliação, a gente consegue ter uma ideia disso, de que foi um erro de casa decimal, ali de vírgula, que a gente consegue ver claramente, né? A média ali, 6,48, participante errou a vírgula ali, 6.230. Se ele tivesse reportado na casa decimal correta, ele teria ficado adequado. E olha aqui como o ID dele estava alto. Como a gente tem essa dica aí, né? Analisando o ID muito alto, algum erro grosseiro, né? A gente tem que analisar e ver por que aconteceu. Outra coisa que acontece muito frequentemente: sistema analítico informado incorretamente. É engraçado porque os participantes, eles subestimam a importância de informar para a gente corretamente o sistema analítico. Às vezes não tem o kit dele ali no formulário, porque é um kit novo, ou seja lá por algum outro motivo, ele trocou de kit, ele bota qualquer um. Mas principalmente para os ensaios que são quantitativos, isso tem um impacto enorme, né? Porque a gente viu, para alguns ensaios nem tanto, mas para outros a diferença entre os sistemas é ali significativa e o laboratório vai ficar com uma inadequação que nem foi por algum erro de processo da análise dele. Foi só porque ele informou incorretamente aquele sistema analítico, isso vai dar inadequações para ele vai ter que parar, vai ter que investigar, ver o que aconteceu ali, vai dar um indício de falso erro sistemático, né, se ele botou ali um sistema que não é condizente com o dele. Então, olha a importância da gente informar corretamente no formulário o sistema que está sendo utilizado, né? Os participantes subestimam a importância dessas informações. Então, é muito importante isso. Outro erro que a gente pode investigar no ensaio de proficiência é erros de reconstituição. A gente sabe que não acontecem com a amostra de paciente, porque a amostra de paciente está ali prontinha, né? Mas os materiais de controle de qualidade, eles muitas vezes são manipulados, são liofilizados, e a gente precisa reconstituir. Se a gente reconstitui com uma pipeta que não está calibrada, ou faz uma diluição que não deve, usa um fator errado ali para o cálculo, a gente vai ter um impacto, né? E a gente pode perceber esse impacto ali analisando o índice de desvio, né? Se os índices de desvio estiverem ali próximos, a gente tem um fator que impactou da mesma maneira em todas as medições que eu realizei ali, né? Esse tipo de impacto de reconstituição não acontece com a amostra de paciente que for líquida, né? Mas se eu tiver uma pipeta descalibrada e eu precisar usar essa pipeta para fazer algum ensaio, para pegar algum reagente também tiver descalibrada, vai ter algum tipo de impacto no meu ensaio, né? Então, não só é importante verificar a calibração das pipetas para o controle de qualidade, como para a rotina também. Alguns exemplos de análise de índice de desvio, como eu já falei aqui. Índice com valores muito próximos, e mesma base a gente tem ali uma ideia de erro sistemático, porque é um erro que está impactando da mesma forma em todas as minhas análises, né? A gente pode começar a avaliar falha na calibração, configuração do sistema, alguma interferência. Se eu tenho índices com uma grande variação entre eles, valores muito diferentes, e uma amplitude grande, eu tenho ali um índice de variação aleatória, fora de controle, e a gente pode analisar para verificar o cenário do meu laboratório, os dados do controle interno, para ver se está se repetindo ou se foi uma coisa pontual ali, né? Pode ter sido alguma preparação de reagente, alguma pipetagem, variação no procedimento do teste, né? Então, coisas pontuais que impactaram ali naquela análise.
Índices aberrantes, valores muito discrepantes, invertidos, a gente suspeita logo de troca de material, né? Inversão do resultado, troca de material, troca de item e sai. Então, a gente tem que partir para investigações começando daí. Será que eu troquei? Será que se eu fizer uma correlação dos itens, será que eu vou descobrir que eu troquei realmente? Então, é um ponto muito importante de ser investigado. Eu trouxe um exemplo aqui também de inadequação de investigação de causa, que a gente auxiliou o laboratório em bacteriologia ambulatorial, no teste de sensibilidade. Ele sempre esteve com adequações, resultados só adequados. Chegou numa rodada, teve ali uma inadequação, que foi atípica para ele, né? Então, a gente parte logo para auxiliar, investigar, e a gente viu que ele reportou ali um padrão de leitura, um documento de referência que estava seguindo, e a gente foi investigar se ele estava realmente seguindo aqueles critérios, né? E a gente viu que nesse período houve uma troca e houve uma alteração significativa nesses documentos de diretrizes para o teste de sensibilidade, né? Então, do documento de 2019 para o 2021, a gente teve uma alteração ali significativa nas faixas do critério para definir se o micro-organismo era sensível ou não àquele antimicrobiano, né? Então, a gente suspeitou que o erro pudesse estar aí, e realmente estava. Ele informou que estava utilizando o documento atualizado, mas o critério que ele estava usando para definir se era sensível ou não era o antigo ainda de 2019, por isso o resultado dele não foi condizente com o esperado. E é importante frisar que nesse caso aqui, teria impacto diretamente para a conduta de tratamento do paciente. Porque se eu digo que um micro-organismo é sensível ao meu antimicrobiano, o médico vai adotar tratamento padrão. Agora, se eu digo que ele é sensível aumentando a exposição, eu tenho que aumentar a dosagem do meu antimicrobiano para aquele tratamento surtir efeito, né? E isso é muito importante e é um assunto que está muito em evidência atualmente com a resistência dos micro-organismos, né? A gente tem visto aí uma crescente resistência dos micro-organismos e esse é um motivo de preocupação. Então, executar corretamente o teste de sensibilidade é fundamental. Outro exemplo que a gente tem aqui, que eu acho um exemplo muito interessante, fiz uma análise comparativa aqui entre rodadas de parasitologia, tá? A gente viu aqui que uma rodada de janeiro de 2024 só tinha o cistoisóspora lá no item de ensaio digitalizado de parasitologia. O consenso foi bom, 85% dos participantes identificaram o parasito corretamente. Passando aqui para uma outra rodada, abril de 2025, bem recente. Tinha 2 parasitos ali naquele item. Primeiro, grandão, todo mundo viu ali, né? 94% identificaram a celostomídeo, só 47% identificaram o cistoesósporo, né? Se a gente for para uma rodada onde o item de ensaio tinha mais parasitos ainda, tinha 3 parasitos, o percentual de participantes que identificaram o cistoesósporo abelli cai mais ainda, né? Então, o que, que a gente vê ao longo das rodadas? Quando tem mais de um parasito no item, não sei se os participantes param de procurar parasito, não sei se eles não identificam, mas quanto mais parasitos tem no item, parece que a dificuldade aumenta, né? Embora a imagem, o item digitalizado não seja muito amplo, é um pedaço de uma lâmina, não é nem a lâmina completa, mas eu acho que eles acham um parasito ali e acabam não procurando os outros. Será que eles não estão fazendo isso na rotina também, né? Porque ensaio de proficiência é aquilo, né? Chegou no laboratório, todo mundo quer fazer certinho, não pode errar. Se isso está acontecendo no ensaio de proficiência, será que não está acontecendo na rotina também? A gente tem infecções por múltiplos parasitos, né? Então é possível encontrar isso na rotina. Então fica aí um alerta para a gente considerar essa questão nessa análise. Outro exemplo que eu trouxe aqui é de uma inadequação em líquor contagem. Participante ali ficou com inadequação na contagem diferencial para linfócitos e monócitos, né? A gente analisando a mediana ali disponível, que tem no relatório de avaliação também, e a gente viu uma subestimação para linfócito e, consequentemente, uma superestimação para monócito, né? Então, a gente vê que pode ter ocorrido ali algum erro de interpretação, né, de identificação daquele tipo celular no material. A maioria das inadequações que a gente tem na contagem diferencial é relacionada a isso, a talvez uma
um equívoco na identificação dos tipos celulares. Esse exemplo aqui já é da análise de alimentos, né, pessoal da microbiologia. A gente tem diretrizes também para microbiologia, usar meios de cultura, tem a farmacopeia. E para a salmonela, a gente tem esse ensaio lá. Isso é uma coisa que acontece há muitos anos, continua acontecendo vez ou outra. A salmonela é produtora de H2S e o meio utilizado para pesquisa de clostrídio, ele tem o citrato, né, férrico amoniacal. Isso faz com que a aparência das colônias ali do micro-organismo se assemelhe, né, da salmonela e o clostrídio. Então, a gente acaba tendo aí um resultado falso positivo para clostrídio se o laboratório não tem, na sua rotina, o hábito de fazer testes adicionais na rotina de identificação. A gente sabe que alguns métodos são falhos, pode crescer micro-organismo ali que não é aquele que a gente está procurando, mas que ele se assemelha, então a gente precisa ter na rotina o hábito de ter outros meios para confirmar se aquele micro-organismo é realmente aquele que eu estou procurando. Né? Esse aqui é um outro exemplo de análise de água. Um laboratório entrou em contato com a gente solicitando auxílio para identificar esse comportamento que ele teve para um item específico de bactérias heterotróficas. Nesse tipo de ensaio, o laboratório tem que fazer diluições seriadas, e ele fez a análise da amostra pura, obteve 23 unidades formadoras de colônia ali por ml. À medida que ele foi diluindo, esse resultado foi subindo, o que é um comportamento muito atípico, porque se a gente está diluindo, a contagem de colônia tem que diminuir, né? Então, o resultado é um pouquinho estranho, e ele acabou reportando o resultado no ensaio de proficiência da amostra pura, porque ele achou que era algum estado ali de resistência do micro-organismo que as bactérias podem assumir, que dificultou a contagem, então ele acabou reportando o resultado ali da amostra pura. E a gente foi tentando auxiliar, né? Esse estado de resistência que ele mencionou, realmente ele pode acontecer, que geralmente na presença de algum conservante ali que iniba o crescimento das bactérias, e geralmente isso pode acontecer para itens de alimentos, de bebidas, que tem ali algum conservante, né? Mas os itens que a gente disponibiliza no ensaio de proficiência, eles não têm conservante, justamente para evitar esse tipo de impacto, né? Então a gente sugeriu que o laboratório investigasse a possibilidade de ter alguma contaminação química ali, né, durante o procedimento de análise dele, que interferiu naquele ensaio para ter aqueles resultados que foram bem atípicos, bem esquisitos, né. Então, ele depois acabou concluindo que realmente foi identificada uma contaminação com sanitizante, por procedimentos inadequados ali de esterilização, que acabou ficando um resquício de sanitizante que inibiu o crescimento ali das bactérias, e como ele foi diluindo, esse sanitizante também foi diluído, e aí permitiu o crescimento de bactérias. Por isso a gente viu aquele comportamento ali estranho, quando ele diluiu, que ele achou mais micro-organismos. Esse aqui é um exemplo de um laboratório que obteve inadequações em bioquímica, em várias rodadas distintas. A gente viu ali uma dispersão bem acentuada, e ele teve o mesmo comportamento para diferentes analitos, ou seja, alguma coisa ali que impactou na minha amostra como um todo, não foi somente nesse ensaio, foi na amostra como um todo. E a gente pediu para ele verificar o armazenamento e o manuseio, se ele seguiu as instruções de uso do material, e ele viu que ele tinha ficado ali com a amostra muito tempo fora da refrigeração antes da análise, né? Então, olha a importância da gente ver as instruções de uso do material também. Muitos laboratórios têm inadequações, às vezes porque eles não seguem os procedimentos que estão ali descritos, né? A gente sabe que são procedimentos diferentes do que ele realiza na rotina para as amostras de pacientes, né? Porque os materiais do ensaio de proficiência às vezes são manipulados, e a gente precisa que seja seguido todas as instruções que estão ali no documento que a gente disponibiliza, né? Para que tudo dê certo, para que a gente garanta que realmente a inadequação que o laboratório obtiver venha de um erro da análise dele, não de um erro porque ele não leu um procedimento de uso do material, né? Então, quais são os pontos importantes da gente comentar aqui? O laboratório, ele tem que participar do ensaio de proficiência, mas não basta participar, né? O ensaio de proficiência não faz nada sozinho. É preciso que o laboratório tenha ali uma análise crítica das suas rodadas, dos seus resultados, para buscar as causas de possíveis inadequações, fazer, de fato, um acompanhamento ali para antecipar as ações. Quando ele vê que algum comportamento está estranho ali, estou começando a ter uma tendência nos meus resultados, vou tomar uma ação agora
para evitar um impacto maior e um impacto para os meus pacientes, né? Então, o objetivo é esse, monitorar a minha rotina e garantir que eu estou liberando ali resultados corretos para os meus pacientes, né? Mediante essa análise, ele vai conseguir descartar a possibilidade de erros grosseiros, que é aquela de reportar em casa decimal incorreta, na unidade diferente que é solicitada, né? Então, é importante o laboratório verificar todas as etapas do processo. Quem melhor para identificar algum erro na etapa do que as próprias pessoas que trabalham no laboratório, né? As pessoas que estão inseridas no processo vão ter muito mais facilidade de identificar algum possível erro, né, do que a Control Lab, que a gente aqui pode tentar auxiliar, né, pode ver isso assim, assim, mas a gente não vai saber com certeza o que aconteceu, a gente não está lá na rotina do laboratório, né, a gente pode dar dicas. E as possíveis variáveis que contribuem com as inadequações, elas podem ser relacionadas no checklist do próprio laboratório. O laboratório pode definir seus procedimentos de investigação. Por exemplo, a gente tem um exemplo que é muito utilizado, que é o diagrama de Ishikawa, né? Ele dá ali o passo a passo de investigação. É importante realizar aquilo que eu falei para vocês naquele exemplo lá do laboratório, que foi inadequado o ano inteiro. É importante que a investigação seja realizada de forma imediata, assim que for identificada a inadequação, né, para evitar algum impacto negativo nos resultados liberados para os meus pacientes e também nas rodadas subsequentes do ensaio de proficiência, né. Então, se o laboratório não tem ainda uma definição de passo a passo de investigar inadequações, ele pode partir desse diagrama aqui, que vai dar um norte para ele, vai ser de grande auxílio, né. Uma coisa muito importante que a gente sempre comenta nas nossas apresentações, resista à tentação de buscar as causas em agentes externos. Tive uma inadequação, é sempre culpa da amostra que não estava boa, ou é o sistema que não estava bom, é alguma coisa, menos o meu processo, né? Muitos laboratórios agem dessa forma, a gente recebe muitos questionamentos, eu tive um resultado diferente desse que vocês estão dizendo que era para ter. Revejam a avaliação. A gente recebe muitos atendimentos assim, de laboratórios que não fazem as devidas investigações antes de entrar em contato com a gente. A gente pode auxiliar, sim, a gente sempre tenta auxiliar, mas a gente precisa também de uma base, né? O que foi investigado já? Para a gente também não ficar falando, faça isso, mas isso eu já fiz, né? Mas não passou para a gente que fez. Então, é importante que seja realizada uma análise crítica dentro do laboratório também, né? Que seja verificada toda a rastreabilidade dos processos para identificar qualquer possível equívoco ali, qualquer procedimento que não foi realizado. E é muito importante que seja feita a análise crítica dos documentos que a gente disponibiliza para vocês, né? Relatório de avaliação, perfil de resultados, a gente viu ali que tem diversas informações que a gente pode extrair para auxiliar a gente nessa análise crítica, né? Comentários técnicos, resumos estatísticos, usar sempre que possível representações gráficas, né, para auxiliar a gente ali a ver qualquer mudança de comportamento, qualquer tendência que eu esteja identificando ali nos meus resultados, né. O importante é a gente começar a fazer essa análise crítica, não pode deixar para depois, não pode não fazer, tem que fazer, né. Mediante tudo isso, todas essas informações que eu falei para vocês, a gente pode concluir que a participação em ensaio de proficiência é extremamente relevante, né? Para avaliar periodicamente o meu desempenho, posso caracterizar tendências, posso identificar ações preventivas ou corretivas antes de se impactar no resultado que eu estou liberando ali para o meu paciente, né? Eu consigo padronizar as minhas atividades frente ao mercado também, consigo ver lá no perfil de resultados se o meu sistema analítico está em desuso, ou se ele tem um comportamento meio esquisito, ali uma variação muito grande, então eu consigo ter essa ideia, posso evidenciar as conformidades e as não conformidades do meu laboratório também, né? Comparar metodologias, equipamentos. Um dos pontos muito importantes, que é muito legal desse de proficiência, é a educação continuada, né? A inadequação, ela não é punitiva, né? O laboratório não tem que encarar uma inadequação como punitivo, ele tem que encarar como uma oportunidade de melhoria, né? Se ele está inadequado ali no ensaio de proficiência agora, será que não é melhor ele tratar ali aquela inadequação do que isso se reproduzir para os resultados dos pacientes, né? A partir do ensaio de proficiência, o laboratório vai ter ali a melhoria contínua no processo dele, né?
Isso tudo que a gente faz aqui, participação no controle de qualidade, garante os resultados que eu estou liberando na minha rotina, para que notícias como essa aqui não sejam uma realidade frequente, né? A gente está lidando ali com vidas de pessoas, de pacientes, pode ser a minha mãe, a sua mãe, algum parente, né? A gente não quer que aconteça da gente liberar um resultado equivocado para um paciente. Imagina o impacto que isso vai ter na pessoa, né? Às vezes pode ser uma situação que tira o chão da pessoa, né? Então, olha a importância da gente monitorar o que a gente faz na rotina, para a gente ter ali uma garantia, né? Uma segurança de que a gente está liberando o resultado correto para os nossos pacientes. A gente tem que fazer o possível para a gente garantir a qualidade dos nossos resultados. A gente sabe que erros são inerentes à rotina, né? A qualquer coisa que a gente faça, somos humanos, por mais que tenha equipamentos no laboratório, o erro é inerente, o que a gente precisa fazer é controlar esse erro, garantir que ele não cause nenhum impacto pior, né? Destaco aqui para vocês a página de ensino da Controlab. A gente tem os encontros online que ficam gravados, esse aqui também vai ficar gravado depois. Conversa D, que são conversas mais curtinhas, específicas sobre algum assunto. Alguns exemplos de casos digitalizados, livros, atlas, artigos científicos, os livros da Controlab, todos os materiais disponíveis de forma gratuita, tá, pessoal? Então, tem mais informações sobre o site de proficiência, tudo que eu falei aqui também. Então, é muito importante que vocês consultem essas referências, tá bom? Agora, temos perguntas? Obrigado, Ju. Temos um montão de perguntas. Montão? Tem um monte de perguntas. Meu Deus. Só antes da gente ir para as perguntas, desculpa. Eu quero reforçar que o link da pesquisa de satisfação está no chat, tá? A pesquisa é importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros, tá? E também não esqueçam de registrar no link o nome completo, e-mail para emissão do certificado, tá? Então, agora eu vou para perguntas. As perguntas eu vou verificar no item perguntas e respostas, como eu tinha informado no início da aula, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui, que tem bastante coisa, Ju. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ir passando elas aqui. Primeira que aparece aqui é sobre onde podemos encontrar o gráfico do controle de proficiência fornecido pela Controlab. Ele está localizado no site? Onde? Ele fica lá na central de controle, só que os gráficos não estão disponíveis para todos os ensaios. A gente vai começar a disponibilizar gradativamente, eles estão disponíveis para alguns ensaios quantitativos, né? Os outros a gente vai inserindo ao longo do tempo aí. Eu acho que tu respondeu a segunda, inclusive, porque a pergunta é: a Controlab disponibiliza monitoramento gráfico para bacteriologia. Olha, onde localizar esse relatório? eu tento defender a bacteriologia, mas a gente sabe que é uma análise complexa, né? Eu tento sempre conseguir alguma coisa no sistema para bacteriologia, mas por enquanto ainda não, tá? Ok. Mas estamos sempre pensando nisso aí, na bacteriologia. Tá bom. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Resultados de microscopia urinálise não são avaliados por ter grande variação. Aí a pessoa tá como anônimo, tá? Também um outro ponto que eu não destaquei por vezes, perguntas específicas, pontuais, sobre alguma situação que você encontrou na sua avaliação, por vezes é mais fácil para a gente responder se vocês fizerem o contato via atendimento. Mas, enfim, vamos tentar aqui, vamos ver. Não, mas eu consigo responder mais ou menos, assim, não muito especificamente. Pode acontecer dessa cama em líquidos cavitários ter uma faixa dessa, mas a variação que a gente vê na urina, sedimentoscopia, não estou falando de 100 a 400, estou falando de 1.000 a 100.000. Então, assim, é realmente uma coisa absurda. Muito maior. Muito maior, não tem como, realmente não tem como a gente aceitar uma faixa de 1.000 a 100.000, né? Perfeito. Então, não dá. Perfeito. Vamos ver a próxima aqui. Percebemos alguns grupos do mesmo sistema analítico que se diferem apenas pela forma como está cadastrado. Alguns têm um espaço a mais, por exemplo. Não é possível juntá-los para aumentar a quantidade de dados?
Olha, o que acontece? Às vezes a gente tem o kit de mesmo nome com uma referência diferente. Então, eles vão estar cadastrados de forma diferente, com alguma coisa ali para diferenciar, ou a referência, ou algum número ali. Mas esse de se é só o espaço, manda para a gente, por favor, para a gente dar uma olhadinha mais a fundo. Mas o que acontece é isso, às vezes a gente tem kit de mesmo nome, mesmo fabricante, só que é referência X, referência Y. E às vezes tem diferença ali no valor de referência, na faixa de linearidade daquele kit, então a gente tem que cadastrar separado. Perfeito. Tem uma outra que é sobre reporte de potássio do equipamento GM3500 e GM4000, com o mesmo resultado em ambos. No entanto, em um equipamento foi considerado inadequado, enquanto no outro estava adequado e no centro da média. Como posso fazer uma avaliação nesse caso, uma vez que a comparação entre os dois não se mostra válida? Foi aquilo que eu comentei lá no perfil de resultados. A gente, às vezes, vê uma diferença significativa entre sistemas, até mesmo do mesmo fabricante, por isso que eles estão em grupos distintos, né? Então, o resultado ficou ali bom num grupo e no outro não estava tão bom assim, mas a gente precisa analisar melhor, né? Mais informações. Não sei o que aconteceu aí nesse caso. Então, Esse é um teria exemplo que teria que fazer já contato tem via atendimento. isso, o Perfeito. ideal. Perfeito. A próxima. Qual o mínimo de participantes preconizados ou recomendados pelas acreditações ou certificações de ensaio de proficiência? Observamos que quanto menor o número de participantes, maior o impacto na avaliação. Quanto menor o número de participantes, às vezes a gente tem uma variação maior e não é possível avaliar sempre, frequentemente, aquele sistema ali, né? A gente, para ensaios quantitativos, o mínimo para formação de grupo é 3. Só que para avaliar, não é tão simples assim, nem sempre a gente consegue avaliar com 3. E a gente tem algumas ferramentas no sistema, porque a estatística que a gente usa para avaliar grupos de 3 a 11 participantes é uma, a partir de 12 já é outra, a gente usa a robusta. Então tem essa diferença aí, a gente está sempre analisando isso para evitar impactos negativos para os participantes, mas realmente quando é um grupo com pouquíssimos dados, é bem complicado. Perfeito. Outra pergunta. Funcionalidade para lançar resultados da rodada em mais de um sistema. Está disponível ou é necessário solicitar liberação? Ela já está disponível para quase todos. Tem algumas exceções, a pessoa da bacteriologia aí vai brigar comigo, mas a bacteriologia a gente não consegue ainda disponibilizar múltiplo sistema do clínico, tá? Na microbiologia, nos EPs de microbiologia a gente já colocou. Eu acho que já está disponível para quase tudo que é possível. Os de imagem não tem múltiplo sistema, porque é um item digitalizado, né? Bacteriologia, que tem teste de sensibilidade, também não. São as exceções aí, mas fora isso já está disponível. É só lá no formulário, no canto superior direito, tem um botãozinho mais sistema. Você vai incluir, ele vai abrir um outro campo, aí você coloca lá o seu sistema. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Para casos em que não forma grupo, é possível a disponibilização do valor esperado da amostra? Temos alguns analíticos que nunca formam grupo. Seria muito bom termos esse dado. Aí a gente teria que ver quais ensaios são esses. Que às vezes tem uma variação muito grande de um sistema para outro. Eu vou informar um dado para esse laboratório, mas o sistema dele é diferente. Então não deveria ter esse valor. Entendeu? Então é complicado a gente informar um dado só para ele, qual era o esperado. Principalmente quando é um ensaio quantitativo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta comprida aqui, vamos ver. Só um minuto. Eu me atrapalho com o para cima e para baixo aqui. Só um pouquinho. Como é feito sobre limites fixos estreitos que são próprios à própria especificação do produto emitido pelo fabricante? Exemplo, limite fixo do provedor 12% e limite do fabricante 10%. Faixa de avaliação estreita frente também ao intervalo de referência. Como é feito em relação a esses casos? Não sei se ficou claro, Ju. Se a gente, mais ou menos, se a gente definir um limite fixo ali de 12%, 13%, é porque a gente fez uma análise, aquela análise histórica que eu falei lá, do coeficiente de variação média, porque os sistemas disponíveis no mercado estão variando só isso mesmo, né? Então, se no ensaio de proficiência, que a gente tem dados de diversos laboratórios, está 12%,
O laboratório tem que variar menos que isso, a gente espera, né? Que o erro ali de todos os laboratórios que estão contribuindo, se ali a gente tem uma variação de 13%, resultado de um único laboratório a gente espera que varie menos, né? Perfeito. Ju, tem uma pergunta sobre se tem custo adicional quando adicionamos o segundo sistema, sistema 2, no reporte. Não tem custo, porque o laboratório, nos casos que o laboratório pode usar uma mesma amostra. Então, o laboratório tem ali uma amostra, 1 ml. Ele tem 3 sistemas, o volume é suficiente, ele pode usar nos 3 sistemas, não vai ter custo nenhum para ele, né? A não ser que seja um caso assim, não sei, antígeno, por exemplo, alguns a gente pede para reconstituir com tampão do fabricante. Se ele usa kits de vários fornecedores, ele vai ter que ter uma amostra para reconstituir com cada tampão, né? Então, ele vai ter que adquirir amostras extras. Mas se ele está ali com uma amostra que pode ser usada tem volume suficiente para diversos sistemas, não vai ter custo nenhum para ele, é só ele adicionar o sistema ali no campo do formulário. Ju, tem uma de microbiologia aqui que é o seguinte, para microbiologia temos atualizações do BRCast. Atualmente já estamos no BRCast 2025. Aí pergunta como é feita a avaliação, se tem alterações em relação a 2024. Aí tem mais informação. A avaliação é separada pelo ano de atualização? Então, a gente pede lá no formulário qual o ano que ele está usando para a gente ter essa informação. Mas a gente colocou lá no documento de instrução de uso que a avaliação é sempre feita conforme a versão mais recente do documento, né? Não tem como a gente fazer uma avaliação com um documento que já está obsoleto. Então, a gente considera sempre os critérios da versão mais recente, mas os laboratórios que botam versões obsoletas, eles são avaliados também, só que eles são avaliados conforme o critério mais recente, mais atualizado. A gente bota isso no perfil de resultados também, toda rodada, né? Então, está informado lá. Está informado. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Resultados qualitativos, em especial em imunocromatografia. As amostras não têm validação baseada no resultado de um método ouro? A avaliação de consenso depende de qual o grupo marca que tem maior participantes e nem sempre é o resultado correto. Eu não entendi direito a pergunta, honestamente. Para a imunocromatografia, a gente não tem resultado baseado em um fabricante só. A gente testa, usualmente, em diversos kits de diversos fabricantes. Tem ali resultados de outros métodos, às vezes também, né, para determinado ensaio. E a gente compara e vê o consenso geral, tá? A gente não considera, nessa rodada aqui vou considerar a marca X, na outra vou considerar Y, não. A gente vê o consenso geral e a gente vê que alguns kits têm ali, parecem ter uma sensibilidade um pouquinho menor pelo consenso mesmo. Às vezes, todos os demais kits estão ali com o resultado esperado. Tem um kit que fica com o resultado um pouquinho ali contrário ao esperado, um falso negativo, às vezes. Pode acontecer, mas a gente não se baseia em uma marca só. Não. É um conjunto de resultados que a gente tem ali. Tem uma sobre licor. Em contagens avaliadas como licor, verificamos resultados na mediana, mas ao avaliar a faixa de avaliação, nosso dado está no limite superior, quase saindo. Qual o critério de avaliação? O resultado mais adequado não seria próximo da mediana a ser considerado mais exato? Não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. Para os dados de contagem diferencial, né? Deixa eu ver. Não falou. Não, contagem avaliada, só não fala. Usualmente a gente fala para os laboratórios se compararem com a mediana, que é a melhor estimativa ali de tendência central. Mas tem alguns casos que ali tem pouquinha célula daquele tipo, 0 a 1%. Então, a gente tem uma grande quantidade de resultados zero. A faixa calculada vai ficar ali perto de zero, né? Então, a gente discute esses casos com os assessores, porque a gente tem o resultado prévio do grupo assessor, que a gente espera ali. Se for na contagem diferencial, por exemplo, a gente tem o resultado do grupo assessor, né, baseado na análise do grupo assessor. Então, a gente compara essa faixa que foi calculada com o resultado que a gente esperava. Se acontecer esses casos, às vezes a faixa calculada fica 0 a 0, porque o desvio interquartílico ali está bem pequenininho. A gente estende, porque às vezes tem uma célula ou outra ali, então a gente tem que estender um pouquinho, né, porque a gente fica lá, fica sinalizado como faixa manual, nesses casos.
Essas avaliações que são por itens digitalizados, tem uma discussão com o grupo assessor, bem intensa, né? A gente tem o resultado prévio e a gente faz ali análise estatística, a primeira análise ali, e discute com o grupo assessor, para evitar prejuízo aos participantes, né? Então, Perfeito. é isso. Uma outra aqui sobre gerações de reagentes. Precisamos sempre alterar as gerações de reagentes da orto, mas já tive situações de um dos 3 itens serem analisados num grupo geral fora da geração informado. Nesse caso, não seria melhor avaliar as 3 amostras no mesmo grupo? Esses casos a gente avalia item a item, né? Às vezes no item a gente está vendo uma variação ali um pouquinho maior, ou às vezes é um grupo que tem poucos participantes e a gente tem que botar ele num grupo menos específico, mas quando a gente toma essa decisão, a gente analisa diversos critérios, né? A gente tem aquela formação de grupo do mais específico para o menos específico. Se não for possível avaliar no mais específico, ele vai descendo, mas de forma que não prejudique os participantes. A gente toma sempre esse cuidado, principalmente nessa questão de geração, que pode ter diferença, ou não, de uma geração para outra, né? Às vezes a gente vê 2 gerações que não tem diferença entre elas, mas tem diferença com as outras. Então, essa análise é feita pontualmente, não tem um impacto você ser avaliado num grupo, num item, nos demais itens no outro grupo, porque quando a gente faz isso, é uma análise estatística bem rigorosa que a gente tem, então, não é para prejudicar o participante, é sempre para auxiliar ali, né? Fazer uma avaliação ali fidedigna, compatível realmente com o esperado. Outra pergunta é onde eu consigo ver o gráfico de dispersões acentuadas? Esses gráficos, como eu já falei, só são disponíveis para alguns ensaios quantitativos lá na central de controle. Eles ficam todos no mesmo lugar, nos gráficos. Se não tiver, é porque aquele ensaio ainda não tem, mas a gente vai tentar disponibilizar gradativamente aí para todos. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais que nós temos aqui. Tô vendo uma da AIDEX aqui, posso responder? Fala. Tu falaste que o material dos EPIs são produzidos por vocês. Entretanto, eu tive um resultado inadequado em uma análise de pseudomonas e me disseram que as cepas eram da IDEX e que repassaram para eles verificarem. Quem faz o material final? As cepas são da Controlab. Tá? A gente tem a licença da NCTC, que é o banco de cepas britânico, né? A gente produz os materiais. O que aconteceu é que o kit utilizado para análise nessa rodada, se bem que eu estou me lembrando, eu acho que foi de microbiologia, era da IDEX e ele teve um resultado que era contrário ao esperado. Mas a cepa é da Controlab, a gente tinha segurança que tinha uma pseudomonas, mas teve ali um resultado atípico para esse kit, por isso a gente entrou em contato com o fabricante do kit para ver qual era ali a possível interferência, né? Foi um caso bem complicado que a gente ainda não conseguiu finalizar porque a gente não conseguiu chegar numa conclusão, tá? Perfeito. Tem uma outra Mas a aqui. cepa é da Controlab. Perfeito. Tem uma outra que é ocorre muito em ensaios de imunologia, sobretudo rubéola, sarampo, de virem repetidamente sem avaliação. Aí a pessoa coloca que seria interessante vir o valor esperado. Aí depende do kit, às vezes não tem informação de grupo, mas a estatística está disponível lá no perfil de resultados, né? Então, pode ver a média dos outros kits, pode ver qual o comportamento ali para o ensaio GG, IgM, a média está lá disponível, né? O resumo estatístico está lá. Pode ser que não tenha pro kit desse laboratório. Outra pergunta, Ju, é grupo com 3 participantes ou menor que 10. Podemos observar impacto na avaliação. E caso os 3 sejam de mesma rede, mesmo lote, hoje verificamos muito em analíticos contemplados em módulos distintos, em um módulo somos 100% e no outro com 5 participantes, concentrações próximas. O que fazer? Não sei se eu consegui compreender muito bem também essa dúvida. Às vezes tem um grupo formado por uma mesma rede, a análise estatística é feita da mesma forma. A gente não considera essa mesma rede, até porque eles não têm que trocar resultados entre eles, né? A gente considera que eles estão analisando ali a amostra como se fosse um paciente, que eles estão liberando resultados condizentes com a análise que eles fizeram. E a gente tem também ferramentas no sistema que ajudam a gente a identificar esses possíveis participantes que trocam resultados, tá? A gente tem
principalmente para os ensaios quantitativos, a gente consegue detectar isso e a gente adota critérios para evitar prejuízo aos outros participantes que estão ali naquele grupo, porque realmente, se a gente tem uma rede ali e eles estão trocando resultados entre eles, a gente pode ter um impacto no grupo de avaliação. Então, a gente tem ferramentas também para evitar esse impacto. Mas se o grupo de avaliação só tem 3 laboratórios da mesma rede, os critérios estatísticos que são aplicados são os mesmos para qualquer outro grupo, né? Perfeito. Uma pergunta aqui, vocês disponibilizam amostra com bula? Amostra controle, eu suponho. A amostra com bula é controle interno, né? Aí a gente tem uma bula com o procedimento de uso e com os resultados esperados. O item do ensaio de proficiência é uma amostra cega, como se fosse um paciente. Então, a gente disponibiliza só a instrução de uso, como ele deve proceder ali com aquele material, né? A instrução de uso está disponível lá na página do sistema online, instrução de uso e critérios adicionais, com todas as instruções dos materiais, né? Mas bula só de controle interno. Tem mais uma aqui de microbiologia ali. Microbiologia, quando você tem uma nota técnica que exige que os laboratórios sigam as normativas do BRCast com sua versão mais atualizada, por que considerar avaliações com critérios interpretativos obsoletos, como participantes utilizando pontos de 2019? Acho que, por exemplo, isso. A gente, como provedor, a gente não pode dizer o que o laboratório tem que usar. A gente não pode dizer qual kit que ele tem que usar, qual equipamento, qual normativa que ele tem que seguir, né? O que a gente faz para garantir uma avaliação fidedigna, condizente, é adotar como parâmetro utilizar os critérios mais recentes, o documento mais recente, né? Mas se o participante está usando um documento obsoleto, ali, uma informação obsoleta, é conta e risco dele, né? A gente não pode dizer, até porque a gente tem casos de participantes que atualizam, estão usando 2025 lá, mas esquecem de mudar no formulário. Acontece muito esses casos. Aí, quando ele tem uma inadequação, que ele vai investigar, aí ele fala pra gente, estou usando 2025, ué, mas você botou aqui no formulário que está 2024. Não mudou. A gente tem muito esses casos, né? Perfeito. A aula vai ficar disponível? Vai. As aulas sempre ficam disponíveis, tá bom? Tranquilos quanto a isso. Tem algumas perguntas sobre indicadores, mas assim, indicadores envolvendo ensaio de proficiência, umas quantas, umas 3 ou 4 pelo menos. Existe uma aula sobre o Metricare, que vocês podem verificar informações mais pontualmente sobre isso, tá? Deixa eu só verificar. Eu recebi a ajuda dos universitários aqui, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Isso, desculpa, falei aula não, é o fórum online da Metricare, que foi sobre indicadores de ensaio de proficiência. Ele está disponível no menu Ajuda, Metricare, Vídeos e Tutoriais. Tá? Aí tem que procurar o vídeo sobre esse fórum lá. Ok? Então, ali eu acredito que as perguntas sobre indicadores em ensaio de proficiência vão estar sanadas a partir desse material que já existe. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. A gente já está no horário, na realidade, né? Fazer uma última, tá? Tem muita pergunta, tá, gente? Agradecemos Muita as perguntas. E aquelas que não forem respondidas, a gente vai fornecer as respostas posteriormente, tá? Elas são enviadas junto. Vou fazer uma sobre micologia, já que essa não foi contemplada em nenhuma vez, em nenhum momento. Então, em relação à micologia, existe um planejamento para melhoria nos analitos avaliados de forma online, como a inserção de imagens do crescimento fúngico, contribuindo com a interpretação e análise. Olha, quando a gente tem disponível a imagem da plaquinha ali com cultivo, a gente insere. Mas a gente não tem inserido, mas tem informado no caso clínico as características, colônia, acinzentada, verso e reverso, a gente tem inserido essas informações no caso clínico, tá? Mas imagem só quando a gente tem disponível mesmo, não tem nenhuma previsão da gente tornar obrigatória essa informação nos casos clínicos. A princípio é ver ali a microscopia mesmo, as informações do dado clínico, para informar o gênero
do fungo. Bom, pessoal, assim, nós já estamos no horário, tá? Nós não foi possível responder todas as perguntas, mas como eu mencionei, as respostas às perguntas que não foram respondidas neste momento serão enviadas posteriormente, tá? A gente vai disponibilizar a gravação dessa aula posteriormente junto ao e-mail do certificado, tá? Novamente lembrando, para verificarem, se não receberem, na caixa de spam, é possível que vá para a caixa de spam, tá bom? Infelizmente pode acontecer. Essas perguntas que não foram respondidas, elas vão ser colocadas, vão ser acrescentadas ao final da gravação da aula, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida também que surja, vocês podem fazer contato com a gente, que a gente envia a resposta para vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a Juliana pela aula, eu nem mencionei, né, tu recebeu, não sei se tu chegou a ver durante o final da aula, mas um monte de palminhas. Obrigada, pessoal. Agradeço pelo convite também, pela participação. Então, agradeço imensamente pela aula ministrada, foi muito bom. E agradecemos a participação de todos, tinha muita gente também, a gente fica feliz com a participação de tanta gente aqui conosco, tá bom? E nos vemos na próxima atividade, no próximo encontro online. Até mais, gente. Obrigado.